Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A gente vai até o 11, diz assim. Vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estas são as palavras. Isso é porque eu fico lendo numa versão o tempo inteiro, e quando eu chego aqui eu já vou falar direto, né? Mas ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés. Está falando para a igreja mesmo, né? Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, eis que vem sem demora, né? Retenha, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. No fim do primeiro século, mais precisamente meados ali da década de 90, do primeiro século da era cristã, uma grande perseguição, uma das piores, na verdade, perseguições contra a Igreja de Cristo foi promovida pelo imperador da época, né, Domiciano, chamado também de Segundo Nero, por causa da brutalidade com que perseguiu os cristãos naquela época. E o motivo pelo qual esse imperador promoveu essa perseguição brutal, intensa contra os cristãos, foi o fato de que esse imperador era o cara que mais fazia questão do título divino que os imperadores romanos atribuíam a si mesmos, né? E um dos títulos principais que esse imperador Domiciano ele gostava era o de Senhor e Deus. E você já deve imaginar que a Igreja de Cristo Jesus, os verdadeiros cristãos, só reconhecem um como Senhor e Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. E por causa disso, pelo fato de que os cristãos não adotaram o culto ao imperador, não se curvaram à idolatria no Império Romano, eles foram muito perseguidos, foram massacrados. E eu gostaria muito, muito, muito de fazer uma lista aqui do que os cristãos sofreram naquela época, só para te deixar doido mesmo, te impactar, mas eu não vou falar disso. Não vou gastar tempo com isso, mas eles morreram das piores maneiras possíveis, né? A gente tem como referência a crucificação. Dizem que é o pior jeito de morrer, mas quando eu olho para os outros, eu falo, meu Deus do céu, só atrocidade, só barbaridade. Foi nesse tempo que o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, já idoso, pastoreando a igreja de Éfeso e ministrando ali na Ásia Menor, na atual Turquia, ele é preso, ele é apanhado pelo império e é exilado na ilha de Patmos. Uma ilha onde as pessoas cumpriam pena, trabalhavam nas minas que existiam naquela ilha, a fim de pagarem os seus crimes. E João foi exilado lá, foi mandado para lá, porque era um cristão, por causa da fé dele em Cristo Jesus e por causa da pregação da palavra. Ele diz isso, capítulo 1 de Apocalipse, ele fala isso, que ele se encontrava na ilha de Patmos preso por causa da palavra, por causa do evangelho. Ele foi preso lá, foi exilado lá, e foi lá que Deus abriu as cortinas do futuro, para mostrar a João as coisas que haveriam de acontecer no futuro. E por que, eu já vou falar, né, o que se trata Apocalipse, mas e por que Deus mostrou o futuro para João? Por que Deus revelou as coisas que aconteceriam no futuro para João? Para que ele registrasse essas coisas e passasse para o povo de Deus. Porque o povo de Deus está sofrendo muito. Passando por coisas terríveis, sofrendo demais. E naquela época já tinha gente cogitando em abandonar a fé por causa de tamanho sofrimento. Já tinham passado 60 anos depois de que Cristo havia ido embora. Muitos, na verdade,
Apóstolos, em sua grande maioria, exceto João, já tinham morrido. Muitos cristãos tiveram contato direto com Cristo Jesus, já tinham partido. E o povo ansioso pela vinda de Cristo estava sofrendo na mão do império. E aí Deus dá uma revelação para Cristo, que envia um anjo e mostra para João. Mostra para esse povo o final do filme. O que é Apocalipse? Apocalipse é um spoiler da história. É o final do filme. Apocalipse nada mais é do que Deus mostrando para o seu povo como o negócio ia terminar, a fim de que? A fim de que o povo resistisse, aguentasse firme, consciente de que a vitória já era ou já estava garantida. Sabe? Eu lembro que quando eu iniciei na fé, tinha um mito no nosso meio. Não lê Apocalipse de qualquer jeito não, hein? Quem passou por isso? Passou por isso. Não pode ler Apocalipse de qualquer jeito, é um livro muito pesado, é um livro muito difícil, você tem que se preparar, tem que ir no monte, tem que jejuar para ler Apocalipse. Não lê Apocalipse. O que a gente fazia? Não, ia direto em Apocalipse, irmão. Não sei se foi com você assim, mas comigo foi. Quando alguém falou para mim, eu não li Apocalipse de qualquer jeito não, o Adão desobedeceu a ordem, eu fui justamente fazer o que não mandaram para fazer, né? Mas se eu tivesse um conselho, depois da compreensão do que eu aprendi aqui, era justamente ao contrário. Vai ler Apocalipse. Vai ler Apocalipse. Porque você vai ver que apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, de todo choro, de todo pranto, de toda angústia, de todo lamento, de toda aflição, no final, Jesus Cristo há de voltar. Glorioso, triunfante, há de buscar a sua igreja e a sua igreja vai reinar com ele eternamente. É o que Apocalipse mostra. Capítulo 1, no versículo 1, as primeiras palavras dizem o que o livro é. Você pode colocar para a gente, Giovanni, que você vai ver o que é Apocalipse. A palavra Apocalipse, do Apocalipse, no grego, né, significa revelação. O que é o livro do Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Esse é o livro do Apocalipse. Uma revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo que o próprio Deus deu para ele entregar à igreja. E o Cristo, redobre a atenção para entender isso aqui. O Cristo que é revelado em Apocalipse não é o da manjedoura. O Cristo revelado em Apocalipse não é aquele que andou pelas ruas da Palestina. Não é aquele que foi abandonado pelas pessoas que comeram pão e peixe que ele multiplicou, pelas pessoas que foram curadas por ele, pelas pessoas que foram libertas por ele dos demônios. Não é esse Cristo. Não é o Cristo que Pilatos permitiu que a voz da massa condenasse. Não é esse, não é o Cristo crucificado. Não é o Cristo moído, não é o Cristo ferido, não é o Cristo da coroa de espinhos, não é o Cristo da cruz. O Cristo que Apocalipse revela é o Cristo vencedor e soberano. É o Cristo glorioso, aquele que ressurgiu dos mortos, está sentado à destra do Pai e vai voltar em glória. Como eu já disse aqui, para buscar a sua igreja e derramar a sua fúria, o seu juízo, a sua ira sobre todos os rebeldes. É isso que Apocalipse fala, sobre isso que Apocalipse trata. Apocalipse mostra Jesus Cristo glorioso, triunfante e mostra a igreja do lado dele no final de tudo. Apocalipse mostra que o mal não vai vencer. Apocalipse mostra que os perversos vão ser punidos. Tem cada coisa que Apocalipse fala sobre os perversos que chega a dar até medo. Coloca qualquer filme de terror no chinelo. No final de tudo vai dar certo. Essa é a mensagem de Apocalipse. No final de tudo, Cristo Jesus há de voltar, vai buscar a sua igreja e todo sofrimento vai ficar para trás. Ele precisava revelar isso para aquele povo, senão aquele povo não suportaria passar por tudo que estava passando. Não é? Imagine você, na verdade, né, outro exemplo aqui, imagine uma mãe que engravida, que passa mal durante 9 meses, enjoo, estresse, aumenta de peso, o corpo muda, aquele negócio todo, mas sabe o que sustenta essa mãe nesse processo terrível? É saber que depois de 9 meses, ela vai ter
o prazer e a grande alegria de ter aquela criança em seus braços, né? A Bíblia diz isso em algum momento que eu não lembro onde, exatamente não lembro da referência, mas a Bíblia fala exatamente sobre isso, que o prazer da mãe em passar por toda a dificuldade, toda a luta, do período da gravidez é saber que vai ter o filho nos braços. E é por isso que o cristão precisa entender isso de uma vez por todas. Sabe, a gente tem vivido de maneira que as coisas dessa terra parece que definem como a gente vai viver. Os momentos de tribulação, os momentos de dificuldade, os momentos de dor, de sofrimento, as coisas que a gente abre mão para ser fiel a Deus, tudo isso tem nos prejudicado mais do que deveria. Tem afetado as nossas emoções, tem afetado a nossa mente, tem dificultado a nossa caminhada. Por quê? Porque nós não estamos olhando para o fim do filme. Você entende isso? Fui ver Vingadores Guerra Infinita. Acho que foi eu e Lana. Tu estava comigo não, Giovanni? Guerra Infinita? Geral, né? Eu sei que quando o Capitão América perdeu, porque o primeiro, né, aconteceu lá, o Thanos saiu vencedor, um garotinho do nosso lado começou a chorar. E recebi, né, outros relatos de que em outras sessões as crianças entraram em desespero. E o garoto que estava chorando do nosso lado dizia, não, pai, o capitão não pode perder. Mas por que você não chorou? Eu quase, né? Mas por que você não entrou em crise quando viu, no final do filme, os Vingadores perdendo? Porque você sabia que tinha o segundo filme. E você sabia lá no fundo também que no segundo filme, de algum jeito, a gente não sabia, né? E eu sou doido, irmão, acho que eu sou o cara mais doido sobre filme, eu fico pedindo spoiler pros outros. Tem gente que corre de spoiler, né? Pergunta do Dutra só, né? Foi ver Homem-Aranha, eu falo aí, cara, o que aconteceu lá? Tal, foi ver Coringa, eu falo aí, eu gosto. E eu não perco a emoção, eu me emociono de novo, né? Mas mesmo que lá no fundo e você não verbalizasse isso, você sabia que tinha outro filme onde o negócio ia dar certo, sabe? A vida cristã, quando ela é levada assim, ela é muito mais leve. Essa revelação que foi dada aos cristãos daquela época é para que eles tivessem o mesmo sentimento que você teve quando viu os Vingadores perdendo no primeiro filme. Eu sei que vem um segundo filme por aí, e no segundo filme o capitão vai triunfar. Amém? E foi terrível, né? Martelo, muito bom, né? Então, é isso que é Apocalipse. Apocalipse nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo glorioso, triunfante e vencedor, para que você saiba que no final da vida tudo vai dar certo. Não importa como você esteja agora. Amém? E aí o que acontece? Ele dá essa revelação, só que nem tudo aqui fala sobre o futuro, né? Apocalipse, ele não é todo profético. O início dele fala de algumas coisas que aconteciam naquela época, que eram a realidade presente, e hoje nós vamos falar sobre algo que era presente naquela época e que também serve para nós nos dias de hoje, né? Mas, primeiramente, deixa que eu desdobrar o livro aqui. Capítulo 1, versículo do 1 ao 3, ele começa com um prólogo, né? Com o título e o assunto do livro, falando que é uma revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo glorioso. Capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, ele faz uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? João escreveu às 7 igrejas da Ásia, ordem do próprio Senhor, porque era onde ele pastoreava, onde ele desempenhava o seu ministério e onde ele conhecia as igrejas. Então ele escreve e endereça essa obra aqui às 7 igrejas da Ásia, né? E no versículos 5 e 7, enquanto ele está endereçando a obra, a revelação no livro de Apocalipse a essas igrejas, no versículo 5 e versículo 7 do capítulo 1, ele faz um resumo do plano da redenção. Põe o versículo 5 para a gente rapidinho, Giovanni. Na parte B, né? Aqui, da parte B em diante, a gente vai ver o resumo do plano e da história da redenção. Primeiro ponto, ele que nos ama, o motivo da redenção. Você não foi redimido porque é bom, você não foi redimido porque pode alguma coisa, porque tem alguma virtude, única e exclusivamente porque ele decidiu amar você. Redimir sua vida, libertar você do pecado. Na verdade, já dei um spoiler aqui. Mas alcançar sua vida com redenção, por amor.
O único motivo pelo qual Deus nos alcançou com salvação é porque nós fomos amados por Ele. Minha mãe não me ama, meu marido não me ama, meus filhos não me amam, não importa. Antes da fundação do mundo, você já era amado por Deus. Ele nos amou de maneira tão profunda, a ponto da própria vida, o próprio Filho, no lugar de cada um de nós. Primeiro ponto. Segundo, Ele nos libertou dos nossos pecados, o que Ele fez em nós. O motivo e agora o que Ele fez em nós. O que Ele fez em nós? Nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E isso é a história da redenção. Somos amados, libertos do pecado. Versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Primeiro, motivo. Segundo, o que Ele fez em nós. E terceiro, o que Ele fez de nós. Agora nós somos o reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é um súdito do reino de Deus e também é um sacerdote. O que é um sacerdote? É alguém que ministra diante de Deus e você não precisa de mim. Eu estou aqui para te servir. Mas você não depende de mim para ir diante de Deus. Todos somos sacerdotes. Todos nós fomos feitos sacerdotes diante de Deus. E aí, irmão, aqui desmorona um monte de discurso. O ungido do Senhor, o sacerdote da igreja. Todos somos sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Você pode ir direto a Deus. Pastor, ora por mim. Eu posso orar, mas você pode orar também. Ora por mim também. Ora por mim. Você pode entrar na presença de Deus, ir direto a Deus e falar das suas dificuldades e ter um relacionamento pessoal com Ele. Tá bom? Primeira coisa, o motivo, Ele nos amou. Segunda coisa, o que Ele fez em nós. Terceira coisa, o que Ele fez de nós, o seu reino. Um reino de sacerdotes. Versículo 7 a gente encerra aqui. E por último, eis que Ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Irmão, todo olho verá. É o que a Bíblia ensina, né? Você pensava que o arrebatamento ia ser como um flash de câmera, né? Não vai ser assim. E eu não vou ter tempo de falar isso, mas 1 Coríntios capítulo 15, quando fala do abrir e piscar de olhos, não fala do arrebatamento, fala da transformação do corpo. Você vai fechar o olho quando abrir, vai estar com um corpo novo. É a transformação do corpo velho num corpo novo. Mas o arrebatamento vai ser um evento glorioso, onde Cristo há de aparecer nas nuvens e todo olho verá. Todo olho o verá. Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai voltar em glória. Todo olho verá. Isso aqui é legal. Até mesmo aqueles que o traspassaram, né? Fala dos judeus que se levantaram contra ele. Porque quem entregou Jesus para a cruz não foi Pilatos, não, irmão. Foi o povo para quem ele veio. Foram os judeus. Esse povo, os inimigos da cruz de Cristo, os falsos profetas, falsos pastores, as religiões falsas e seus sacerdotes, seus representantes, todo mundo vai ver aqueles que eles negaram vindo nas nuvens com glória. Sabe? E se eu pudesse estar do lado de alguém que negou Cristo, do lado de um ateuzão, eu ia cutucar ele e falar assim, fala aí agora. Né? Fala aí agora, pô. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Esse é o final de tudo. Né? Nos amou, nos libertou do pecado, nos fez reino e sacerdotes dele, e ele vai vir e vai finalizar tudo em glória. Amém? É ele endereçando essa obra, essa revelação à igreja, mostrando o porquê que essa igreja é vitoriosa e vencedora. Depois, capítulo 1, versículo 9 ao 20, uma visão de Jesus Cristo glorificado. Né? João tem uma visão de Cristo e as pessoas até hoje acham, né, que Jesus tem olho de fogo. Irmão, aquilo ali era só uma figura. Ele não sabia colocar o que ele estava vendo, e aí ele pegou uma figura, olho de fogo, colocou olho de fogo. Né? Espada saindo da boca, cabelo branco como a lã, rosto brilhando como o sol, os pés como um latão reluzente, são figuras, né, para tentarem descrever a grandiosidade da glória do Cristo ressurreto, glorificado. Né? Ele tem uma visão desse Cristo. E no versículo 19, põe pra gente, Giovanni, rapidinho. Capítulo 1, versículo 19, ele dá um esboço de todo o livro, versículo 19. Né? Uma ordem do Cristo glorificado para João. Escreve, pois, as coisas que você viu. Quais são as coisas que João viu? O que a gente leu aqui, ouviu rápido no capítulo 1.
O que ele viu, está descrito aqui no capítulo 1, né? Tanto as presentes. Quais são as coisas presentes, João? É o que ele vai escrever no capítulo 2 e no capítulo 3. As 7 cartas às igrejas da Ásia, né? Como as que estão por vir, do capítulo 4 até o capítulo 22. Que é aquilo que há de acontecer no futuro, são as profecias de Apocalipse que haveriam de se cumprir. Amém? E dentro desse pacote aqui, das coisas do presente, nas cartas que ele endereçou às igrejas da Ásia, cartas especiais, específicas para cada igreja, eu tirei uma cartinha aqui, né, para a gente dar uma olhada, que é a carta à Filadélfia. Vou falar bem rápido, já eu encerro e a gente vai participar da ceia do Senhor, tá bom? Versículo 7 do capítulo 3, a gente vai olhar aqui, não vou me ater muito aos pontos ao longo da carta para parar no versículo 11, tá? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, reto e que fala a verdade. Vocês podem confiar no que esse cara está falando. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quem já ouviu uma pregação nesse texto dizendo que uma porta de emprego estava se abrindo? Já ouviu? Quem já ouviu uma pregação nesse texto dizendo que uma porta de vitória estava se abrindo? Wesley, o que era a chave de Davi? Chave de Davi, na época de Davi, era uma chave dada a um homem de segurança, de confiança do rei da época, e esse homem tinha acesso a tudo que era lugar, do palácio e do reino. A figura da chave de Davi aqui mostra que Cristo Jesus é o único que pode abrir a porta do reino para alguém. Então, qual é a porta que a chave de Davi abre? A porta do reino, mas do jeito que abre também fecha. Do jeito que abre, também fecha. Do jeito que fecha, também abre. E para quem ele fechou, ninguém pode abrir. Você pode fazer a força que for para tentar arrombar a porta do céu. Lá não as boates dessa vida que você suborna o segurança e entra, não é? Para quem a porta está fechada, ela não vai se abrir. Mas também, para quem a porta está aberta... Não, já ficou barrado em algum lugar? Sim ou não? Eu já, em vários. Eu já fiquei barrado. Mas quando eu descobri que por meio de Cristo Jesus essa porta se abriu, nenhuma outra porta faz diferença para mim. Podem me barrar em qualquer lugar desse mundo, o único lugar que não vão poder me barrar é na entrada do reino de Deus. A porta se abriu porque Ele tem a chave e nos deu acesso para a glória do seu próprio nome. Amém? Essa é a porta da qual ele está falando, versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, é a porta do reino de Deus. Algumas pessoas interpretam esse trecho bíblico aqui, achando que era uma porta para a pregação do evangelho. Isso porque Paulo, capítulo 16, versículo 9, se eu não me engano, versículo 9 de 1 Coríntios, depois 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Colossenses 4, versículo 3, ele fala sobre a pregação do Evangelho, que Deus abriu uma porta para ele pregar. 16, 9 de 1 Coríntios, ele diz: uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Que porta é essa? É a porta para a pregação do Evangelho. Mas dentro desse contexto não dá para aplicar isso. Porque o contexto está falando sobre a chave de Davi que abre a porta do reino de Deus. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ninguém pode fechar essa porta. Eu abri, eu escrevi seu nome no livro da vida, eu te escolhi, eu te chamei, eu te regenerei, eu te salvei. Fiz uma obra na sua vida e ninguém pode tirar você da minha mão. Ninguém pode fechar essa porta para você. Né? E a gente vai ver o porquê que ele está entregando essa palavra a essa igreja, tá? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quem conversou com a gente aí, quando fez a conversa na época, né? Ontem a gente fez com eles. Quem fez a conversa... Rapaz, eu esqueci de apresentar os irmãos. Por que vocês não me lembraram? Desculpa, tá, gente? No final, a gente conclui essa parte. Quem teve essa conversa com a gente, ouviu muito sobre isso aqui, né? Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Cara, quando você recebe Cristo como Senhor de sua vida, desce as águas batismais, você está assumindo um compromisso com a palavra dele, com o nome dele, e o mundo vai tentar fazer com que você o negue o tempo todo.
E essa igreja com pouca força, irmão. E aqui a gente vê que o negócio não é força. Não é força, é fé. É com F, né? Mas é outra coisa. Não é força, é fé. Na pessoa bendita de Cristo Jesus e no que Ele fez por você. Não tem força, mas tem fé. E por isso que eu vou guardar a palavra e não vou negar o nome dEle. Amém? Versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. O que se dizem judeus e não são. Por que ele está dizendo para essa igreja que ele abriu a porta do reino de Deus para ela e ninguém pode fechar? Porque essa classe aqui estava tentando fechar a porta do reino. Lembra que Jesus falou em uma oportunidade para os fariseus? Vocês não entram no reino e não deixam ninguém. Você lembra disso? É isso aqui. Porque os judeus daquela época, os judeus étnicos, né? Eles diziam para os cristãos, nós somos o povo de Deus. Por quê? Porque nós temos a lei, porque observamos os preceitos de Moisés, porque observamos aquilo que Moisés determinou, porque nós temos uma religião consolidada. Nós somos o povo de Deus, agora vocês não. Vocês não vão ser salvos, porque vocês não são o povo de Deus. Para vocês serem o povo de Deus, vocês têm que fazer isso, o livro de regra da lei. Né? E eu fiquei sabendo que o Alex pregou aqui sobre o jugo que era colocado pelos fariseus, e foi maravilhoso. E é justamente isso. O jugo que impede o povo de ter acesso àquele que cumpriu toda a lei. E o que o Cristo glorificado está falando para essa igreja? Essa raça vai tentar fechar a porta para vocês. Mas eu digo, ninguém pode. A religião não pode. Os líderes espirituais não podem. Ninguém pode dizer para você que você não vai para o céu, uma vez que Jesus tenha te alcançado com salvação e graça. Ah, mas não importa. Não importa. O que importa é que você foi alcançado e quem te alcançou é poderoso para te sustentar até aquele grande dia. Não importa o que uma religião estabelecida diga, não importa o que homens que pensam que entendem das coisas digam. E o texto diz bem claro, olha que coisa linda. Eles pensam que são judeus, mas não são. Põe para a gente, por gentileza, Giovanni, Romanos capítulo 3, versículo 28. A gente vai ler o 28 e 29. Vamos ver quem é o verdadeiro judeu aqui. Olha lá, ó. Pois sustentamos que o homem é justificado... Falei 3? Não, 2, desculpa. 2,28. Não é judeu quem é apenas exteriormente, ou seja, o cara que é filho de judeu, o cara que observa as leis judaicas, as implicações da lei. Não é esse cara que é judeu, né? É o que Paulo falou sobre si próprio. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, não importa, filho de pastor, neto de pastor, primo de pastor, filho de mulher de oração. A minha mãe ora, ela, você não. Né? Não importa, não importa. Quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro povo de Deus? Não é judeu quem é apenas exteriormente, o cara que tem aparência de que é. Nem é circuncisão o que é meramente exterior. O que é meramente exterior e física. Versículo 29. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem é o povo de Deus, irmão? Aqueles que Deus fez uma cirurgia no coração, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, regenerou, tirou das trevas e trouxe para a luz, bota terno, não bota terno, bota saião, não bota, não importa. O que importa é se Deus fez uma obra no seu coração, se Ele fez, você é dele, ponto final. Esse é o verdadeiro judeu. Amém? Vamos voltar lá, Giovanni. Ele chama ele de sinagoga de Satanás, né? O povo que acha que mas é do diabo. Mas são mentirosos. Farei, isso aqui é legal. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Né? Você lembra de alguma canção aqui? Quem te viu... Não parece? Vou trazer eles e vou colocar no texto. Ainda bem que algumas pessoas não acharam esse texto. Né? Porque é o próprio Cristo que está dizendo que vai trazer esse povo e colocar nos pés da igreja. E se você não tiver ciência do contexto, o que você vai achar? Que a roda vai girar. Que quem te viu por baixo...
quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção. Mas quando que isso aqui vai acontecer? Quando que esse povo que nos humilhou vai ser humilhado e vai estar ajoelhado perante nós? Quando nós estivermos ao lado do Cristo glorioso. Porque o próprio Apocalipse diz que a igreja, junto com Cristo, vai julgar os perversos. E vai ser nesse tempo, no juízo final, que aqueles que perseguiram a igreja vão ser humilhados diante dela. E humilhado não no sentido de a gente bater no peito e falar, viu aí? Não. Humilhados porque escolheram uma rebeldia e se rebelaram contra o Todo-Poderoso. Não é sobre a igreja propriamente dita, mas é sobre o Cristo. O Cristo que resgatou a igreja e fez dela povo seu. Amém? Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Há quem diga que isso aqui fala da tribulação. Os pré-tribulacionistas, né, dizem que isso aqui fala sobre o fato da igreja ser arrebatada antes da tribulação. Né? A gente é arrebatado antes da grande tribulação e aí a gente é preservado disso. Só que eu não vejo dessa maneira não, tá bom? Eu vejo que a igreja vai passar pela grande tribulação, Mateus 24, dá uma olhada lá, está lá de maneira bem clara. O texto diz que ele vai guardar o povo dele, dessa hora que está para vir ao mundo. E a grande verdade, irmão, em alguns aspectos já existe muita coisa ruim acontecendo desde muito tempo e Deus está guardando a sua igreja, está guardando o seu povo, sempre guardou e vai continuar guardando. Além, você está falando que Deus está guardando as igrejas e os caras que morreram aí pela fé, você acha que Deus não está guardando esse povo não? Não guardou eles? Eu tenho certeza que sim, porque se você pudesse ver onde esse povo está agora, você queria morrer no lugar deles. Porque você não pode ver, senão você ia desejar, como Paulo, morrer sabendo que está lá com Cristo. Deus tem guardado a sua igreja ao longo de toda a história, vai continuar guardando, e ele diz a essa igreja, pode ficar tranquilo, eu vou guardar vocês na hora da provação que há de vir sobre o mundo, vai acontecer e eu vou estar guardando vocês, podem ficar tranquilos. Nessa perspectiva que eu estou falando para vocês, de alguém que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, o que ele está falando era de problemas maiores que viriam, porque a igreja foi perseguida com fervor de verdade, foi no século II, no século III e no início do século IV. Né? É onde, de maneira sistemática, o império fez de tudo para acabar com a igreja. Então, bem provável que ele esteja falando disso, tá bom? Versículo 11 a gente encerra. Venho em breve. Né? Pode estar escrito aí, as que vêm, sem. Quando que foi escrito isso aqui, irmão? Quando que João recebeu essa revelação? Quanto tempo tem? Quanto tempo? Diz aí, irmão. Em torno de 2000 anos, né? Você acha que 2000 anos é um tempo breve ou não? Você não consegue guardar um mês para o pagamento, fala que está demorando. 2000 anos se passou desde que ele falou que vem em... Põe para a gente, Giovanni, rapidinho, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele diz que vem em breve, ele diz que todo o livro do Apocalipse em breve aconteceria, o registro da revelação se cumpriria em breve, em breve. E eu te pergunto, por que ele usa essa palavra? Por que ele diz que em breve vem? Alguém pode dizer, porque eu posso morrer a qualquer hora. Não está errado, não. Realmente, eu posso infartar aqui agora, né? Duro cair aqui, eu só vou dar trabalho para vocês. E Ilana vai chorar bastante, porque sem mim... Né? Mas assim, por que ele diz em breve? Porque ele nunca fala na perspectiva humana, de tempo. Ele sempre fala de eternidade. O dia que a gente aprender isso de uma vez por todas, a nossa vida muda. Por que o tempo e espaço afeta tanto a gente, mexe tanto com a vida da gente? Porque a gente pensa com mente de tempo e espaço. Mas o homem não foi feito para perecer, para ter um limite de tempo, para ter prazo de validade. O homem foi feito para ser... Falou sobre isso aqui hoje?
O homem foi feito para ser eterno, tanto que quando Deus expulsa o homem do jardim, ele diz, tomara que esse cara vá embora logo, para ele não pegar logo lá da árvore da vida e viver eternamente. O homem foi feito para ser eterno. Não foi desse jeito que Deus disse não, daqui a pouco eu vou falar que eu estou pregando heresia aí, né? Mas Deus ali, ele diz, vamos lançar o homem para fora do jardim, para que ele também não apanhe do fruto e coma da árvore da vida eterna. É isso que Deus disse. O homem foi feito para ser eterno. Depois da queda que o negócio melou, depois da queda que a morte entrou no mundo, depois da queda que o negócio piorou, a maldição recaiu sobre toda a criação. E por que ele fala nesses termos? Porque ele fala sempre visando e tendo em mente a eternidade. Eu venho em breve. Para ele, diz a tua Bíblia, a minha Bíblia, que um dia é como 1000 anos é como um dia, não faz diferença nenhuma, faz para mim e para você. Né? Quando o boleto está para vencer, o que tu quer? Senhor, calma. Né? Mas quando é para o pagamento, tu fala, Senhor, traz logo. Mas ele está falando que vem em breve, porque para ele, esse negócio de tempo... E realmente, irmão, em breve ele vem. Em breve ele vem. E quem tem mente de eternidade, quem entende que isso aqui é passageiro, quem entende que isso aqui é transitório, que isso aqui tem prazo de validade, está ansiando por esse dia. Está esperando que ele apareça nas nuvens em glória e venha buscar a sua igreja. Né? Venho em breve, eu venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. O que você tem que vale uma coroa para você guardar? O que você tem que vale uma coroa para que você guarde isso? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 para a gente, Giovanni. Vamos ver o que nós temos aqui que vale uma coroa para a gente guardar. Combati o bom combate, terminei a carreira, ou a corrida, guardei o quê? O que eu guardei? Vamos lá no 8. Agora me está reservado, o que está reservado? Então o que eu preciso guardar para ter uma coroa? É o que vale, não é o dinheiro que você tem no banco. Pode chegar um bilionário na porta do céu e falar assim, quanto tem uma coroa dessa aí? Muito não, fé. Tem? Não, então. Eu tenho muitos bens. Não, mas aqui é fé. Tem fé aí? Não, tem um apartamento. Então fica seu apartamento fora. Porque a coroa ali, né, é uma figura também. Está falando da vida eterna. Né? Coroa de louro naquela época, que dava-se aos campeões lá dos Jogos Olímpicos. Então, é uma figura. Não é que ele vai colocar uma coroa na sua cabeça. É que o prêmio da vitória é simbolizado nela, que é a vida eterna. E aí a grande questão é a seguinte, a gente sempre fala aqui, a gente crê, cara, que se Deus te salvou e não vai te perder. A gente crê piamente que seu nome está escrito no livro da vida e ele não fica, escreve, apaga, escreve. A gente não crê nisso. Só que do mesmo jeito que Deus te salvou, sustenta você, preserva você, misteriosamente você tem a obrigação de guardar sua fé. E sabe qual é o nosso problema? Que a gente gosta de guardar dinheiro, ou não, né? Gosta ou não de guardar dinheiro. Gosta de guardar roupa. Não vou deixar isso aqui para aquela festa. A gente gosta de guardar um monte de coisa. A gente luta para preservar um monte de coisa. Mas não toca no meu carro, não! Né? Gosta de preservar o carro ali, limpa o pé para entrar. Mas a gente não faz a mesma força para manter a nossa fé em dia. O que mais tem no nosso meio hoje é a gente com crise de fé. Isso não quer dizer que você não seja um salvo, isso quer dizer que você não anda bem das pernas na caminhada cristã. E aí, apesar de Tiago, né, capítulo 4, versículo 13, um monte de gente fez plano para esse ano. Você acha que alguém fez plano para guardar a fé? Você acredita piamente que alguém fez plano no dia, naquela oração lá, né, 31, 11h59, que a pessoa ajoelha ali. Você acha que alguém ajoelhou para falar assim, Senhor, esse ano eu vou fazer de tudo para ser mais crente que eu sou? Não posso aqui ser leviano e dizer que ninguém fez isso. Mas se alguém fez, está num grupo muito seleto, de quase ninguém. Sabe? Ele está vindo aí, irmão. E a única coisa que pode dar a você direito de receber a vitória, que é a vida eterna, a coroa que nos aguarda,
é a fé que você precisa guardar, preservar, nutrir, manter, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai ter comunhão com Deus que gerou fé no seu coração, faz igual os discípulos fizeram. Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé, porque é isso aí que vai te dar entrada no reino de Deus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.